são apresentações, o que para mim acaba por ser bom. Toda a gente sabe aquilo que eu poderia dizer. Se calhar sobre o professor Sobrinho Simões, falaria assim alguns destaques. É uma pessoa que está há muitos anos ligada à investigação na genética do cancro. Foi o fundador, em 1989, de um instituto que na altura foi pioneiro e que ainda hoje é um instituto de excelência, que é o IPATIMUP. E tem sido também, de várias formas, um divulgador de ciência, com uma visibilidade a nível nacional muito grande e que foi talvez muito potenciada quando em 2002 recebeu o Prémio Pessoa, do qual muita gente estará lembrada. O jornalista Júlio Magalhães, também toda a gente conhece, foi durante alguns anos, bastantes anos, um rosto da TVI, chegou a ser diretor de informação da TVI, pelos vistos tinha muitas saudades aqui do Norte e voltou para cima. É escritor e jornalista, portanto não é simplesmente jornalista, é também escritor. Tem um livro que se intitula 365 razões para ser portista. E portanto é um livro de leitura recomendada, com certeza. E atualmente, como toda a gente sabe, é diretor do Porto Canal. E nós lançámos um desafio. Nós achamos, ou pelo menos pensamos, ou pelo menos lançámos isso como sendo uma questão, que divulgar ciência é uma obrigação que os cientistas têm, e que receber informação sobre essa mesma divulgação é um direito que os cidadãos têm. Portanto, temos aqui um compromisso que nem sempre é muito fácil de alcançar, sabemos isso. Primeiro porque muitos investigadores não gostam de comunicar ciência, também porque é difícil. E muitas vezes, talvez porque a divulgação não é feita do modo ideal, os cidadãos às vezes também não se sentem muito incentivados para ter contacto com essa ciência. E, portanto, lançámos aqui uma série de questões que gostávamos muito que diferentes perspectivas de um mesmo assunto nos fizessem ter aqui uma visão diferente e se calhar algo nova. Muito obrigada por terem vindo, é um prazer ter aqui duas pessoas tão interessantes para falarem connosco. Não, Júlio, começa. Não. Olá, está bem. Eu só vou pegar o microfone que não tem projeção na sala, mas pelos vistos é obrigatório para gravar ali para a câmara. Muito boa noite, obrigado. É uma honra grande estar convosco e sobretudo com o professor Sobrinho Simões aqui ao meu lado. É uma figura nacional e eu agora só sou regional também, se for. E não sou da ciência, claramente. E é um gozador, como estão a ver. É muito gozador e tal. Sabe muito. Tem que ser. Então é o problema de Portugal, sabe muito. Sabemos muito e aparecemos na televisão, pois há quem sabe mais e não quer aparecer, como é o caso do professor Sobrinho. E começo já por esta ideia de, já uma provocação também para o professor Sobrinho Simões, que os investigadores não gostam de comunicar a ciência. Não gostam de facto. Não é que não gostam de comunicar a ciência, na minha opinião não gostam de comunicar. Comunicam muito para os alunos, comunicam muito para os seus pares, para a comunidade científica na qual se movimentam e comunicam muito pouco para o exterior. E é por isso que se costuma dizer que a ciência tem pouco espaço nos órgãos de comunicação social, e quando falo nos órgãos de comunicação social estou a falar da rádio, das televisões e dos jornais, mas a televisão que é de longe o meio com mais impacto na vida de toda a gente e é hoje o meio mais brutal e mais eficaz de comunicar. Aquilo que os professores ainda não interiorizaram, enfim, por características próprias dos professores, mas não só, foi aquilo que os políticos há muito fizeram. Os políticos há muito que perceberam que é pela televisão que fazem política, é pela televisão que passam mensagem, é pela televisão que ganham eleições. E há muito que se profissionalizaram nesta arte de comunicar e é por isso que a maioria dos assessores dos políticos vêm dos jornais, das rádios e sobretudo da televisão. E eles perceberam que a televisão é o meio mais eficaz de chegar ao público. Hoje ninguém convoca comícios para as 10 da noite ou para as 3 da tarde, porque o objetivo é que é muito mais importante ter 2 minutos às 8 da noite num telejornal, com 1,5 milhão de pessoas a ver, do que às 10 da noite, em que não há telejornais indiretos. Hoje há as televisões por cabo, os canais de informação, e por isso mesmo não é eficaz convocar um comício para as 10 da noite,
porque não há público a ver. Para além disso, não basta só, obviamente, fazer um comício e falar às massas e captar a atenção do público. Os políticos treinaram-se na forma de comunicar, treinaram-se na forma de serem gestuais em televisão e treinaram-se, sobretudo, nesta forma de ganhar eleições através da televisão. Também não é isso que se pretende dos professores, não é isso que se pretende de quem vamos falar só da ciência, de quem comunica ciência, mas isto alarga-se não só à ciência, mas também a outras áreas do ensino. Não se pretende que os professores agora também façam da televisão um circo e um espetáculo e que agora também tenham que treinar gestos, deixem de ser aquilo que são e deixem de ser naturais para comunicarem a ciência. Mas pretende-se no futuro, e o futuro são vocês todos, que, e eu defendo isso há muito tempo, que nas faculdades, que nos cursos todos que há hoje nas faculdades, haja uma disciplina de comunicação. Porque as pessoas podem ser geniais, podem ser muito inteligentes, mas hoje o mundo é global. E vocês hoje estão aqui e amanhã podem estar na China, eu em Paris, ou em Londres, ou em qualquer outro sítio. Aquela ideia do emprego para o resto da vida, ao pé do conforto de casa, acabou. Hoje vocês vão trabalhar para onde houver emprego. E esse emprego, tanto pode ser aqui no Porto, como em Paredes, como em Paris, como em Londres, como na China ou como nos Estados Unidos. E isso obriga a uma comunicação e uma destreza de comunicação grande. E obriga, sobretudo, a ser eficaz na forma como se comunica. Hoje as pessoas que são eficazes a comunicar é evidente, têm que ter o lastro científico e académico para sustentar aquilo que é a sua cultura e aquilo que é a sua sabedoria, mas depois há hoje uma vertente muito importante que não haveria em tempos idos, que é a forma eficaz, objetiva de comunicar e que hoje é muito apelativa, sobretudo para o mercado empregador. E esse apelo é hoje decisivo para o mercado de trabalho, como é decisivo também para os meios de comunicação social. O meio de comunicação social, estão aqui duas figuras, por acaso se habituaram a ir à televisão. O professor Sobrinho de Simões vai à televisão, já ouvimos várias vezes, sempre que vai à televisão é ouvido, pela sabedoria que tem, pela experiência que tem, pelo lastro que tem académico e científico, mas ouvido também porque comunica, porque explica, porque as pessoas entendem o que ele diz de uma matéria que não é fácil de entender. O professor Carvalho Guerra, que está aqui à minha frente, é um comunicador nato na forma como as pessoas o ouvem na televisão, porque tem experiência de vida também, porque se habituou ao longo de muitos anos, e eu julgo que ambos têm também essa característica de conhecerem mundo, de não se terem fixado aqui, terem feito a sua carreira exclusivamente em Portugal e, portanto, não terem aberto fronteiras, não só fronteiras das áreas que dominam, mas as fronteiras deles próprios em termos intelectuais. E, portanto, deixo só, para passar a palavra ao professor Sobrinho Simões, que é muito mais importante que eu, deixo só esta ideia de que, no futuro, para além do lastro académico, científico, da sabedoria, da vossa sustentabilidade intelectual, há hoje uma obrigação, que é saberem comunicar. Nós falamos com muitos alunos, nós falamos com muitos professores e que não vão à televisão ou se vão não conseguem comunicar porque a partir do momento em que se acende a luz de uma câmara ficam nervosos, ficam atrapalhados, não sabem como dizer, a maioria não quer ir porque tem medo de enfrentar uma câmara, porque tem medo de falar e as pessoas que sabem realmente daquilo que estão a falar não devem ter medo de falar. E, na verdade, os professores sabem do que estão a falar. E quando são confrontados e convidados a ir falar do seu assunto, eles percebem da matéria. Mas depois têm medo porque percebem que não conseguem comunicar de uma forma objetiva e eficaz. Isto tem a ver também um bocadinho com aquilo que foi a nossa cultura durante anos, que nós, desde que nascemos, ou desde que entramos na escola, até à faculdade, o que é a cultura que nós observemos? É de nós estarmos sentados e um professor estar de pé, por cima de nós, a ensinar-nos. E nós, ao longo de muitos anos, interiorizamos a ideia que nunca vamos saber aquilo que o professor nos está a ensinar. Precisamente por causa deste domínio que o professor tem sobre a sala, que é o domínio que nós na televisão temos sobre os convidados. Há técnicas em televisão em que um apresentador de televisão, eu apresento jornais, eu entrevisto o professor Carvalho Guerra, entrevisto o professor Sobrinho Simões, entrevisto o Passos Coelho, entrevisto o Paulo Bento, entrevisto o Cristiano Ronaldo, e dá a sensação que eu, como jornalista, sei dos temas todos. Para entrevistar toda a gente das várias áreas, sei de tudo. Não sei. Eu sei algumas coisas, preparo-me de alguma maneira para entrevistas específicas,
E depois tenho técnicas de entrevistado, que é quando me sento na minha cadeira, ponho a cadeira mais alta que o entrevistador. É uma forma, do entrevistado, que sabe muito mais do que eu daquele assunto, não me dominar e não me deixar de uma posição. Por exemplo, esta é uma das ideias de comunicação que estou só um truquezito, mas há muitos mais. É isto que falta, na minha opinião também, ensinar nas faculdades. Em todas as áreas, não só na ciência como em todas. Além daquilo que é o plano curricular, haver esta disciplina e esta ideia, ou se não for disciplina, pelo menos uma formação complementar, que é hoje decisiva no mundo, que é comunicar com as pessoas e em todo o mundo. Professor, já posso ir embora? Olha, muito boa noite. Eu acho que estou de coisa, não preciso. Ouve-se, não ouve? Acho que ouve-se. Olhem, eu primeiro tenho imenso gosto de estar cá. E estava a dizer à professora Célia Manaia que cometi uma gafa horrorosa, porque eu fui recebendo diversas comunicações e às tantas pensei que estava a falar com uma jornalista. E escrevi-lhe com cara jornalista Célia Manaia. Ela mandou-me dizer que não era, que era professora e tal. E eu contei isto lá em minha casa e a minha filha tinha sido aluna dela e disse: "Pá, isso é a gafe do século, pai." Epá, e eu fiquei envergonhadíssimo. A minha filha andou cá, adorou andar cá e foi uma aluna estupenda cá e depois foi fazer a investigação para a Dinamarca com a formação de cá, publicou 2 papers e depois disse que queria ser médica e recomeçou tudo outra vez e pronto, e agora está muito feliz. Tem uma coisa chata, porque faz medicina interna, que é, agora tem-se muitos velhinhos e são velhinhos que, na maior parte dos casos, não têm grande suporte em casa e, portanto, as nossas instituições têm uma componente de cuidados continuados, que é muito chato para ela, mas ela gosta muito. Só para dizer, peço desculpa, adoro cá estar e, por acaso, aqui para nós, na nossa cultura lusitana, um jornalista é muito mais importante que um professor universitário, quer dizer, portanto, eu fiz o seu upgrading, quer dizer, que fique claro, quer dizer, se eu tivesse dúvidas não tinha dito, portanto, já agora deve ser jornalista atrás. Ainda por cima, conhecia muito bem o seu nome porque tinha sido professora da minha filha e ela falava muito em si, portanto primeira coisa, adoro. Depois, isto vai ser informal, eu gostava que as pessoas interviessem, quer dizer, porque há aqui, portanto, o Júlio põe aqui um problema que é engraçadíssimo. Eu, se fosse político, é evidente que também aprendia a comunicar, porque os políticos o que querem obter votos. Portanto, o grande problema é, para que é que a gente comunica? No caso da política, é óbvio, eles querem obter votos, portanto, fazem os tais 2 minutos às 8 horas, treinam uma mensagem sobressimplificada e utilizam-na como forma de obter votos. E é um problema da nossa democracia, que tem pouca representação e pouquíssima participação, mas, portanto, onde eu quero chegar é o seguinte: para que é que o cientista, ou o médico, ou o engenheiro, ou o nutricionista vai querer comunicar? Vai querer comunicar porquê? Vai querer comunicar porque gosta de ter feedback afetivo. E depois, se vocês quiserem, depois uns gajos têm uma ideia, não sei o quê e tal, que é para a melhoria do país, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu adorei sempre dar aulas. Sou basicamente um professor. Se me perguntarem, eu sou, antes de mais nada, um professor de medicina, depois sou médico e depois aprendi a fazer alguma investigação porque queria melhorar a minha capacidade de ser médico e de ser investigador. Mas nunca fui um cientista. Eu tenho, de resto, agora tenho um slide que mostro sempre nas minhas aulas, porque há 4 anos nós fizemos sempre questionários aos alunos no fim do ano. E não sei se um rapaz ou uma rapariga, uma maravilha, uma equipa académica bestial, a gente cumpria os horários, não aldrabávamos, as perguntas eram bem feitas, quando eles protestavam a gente atendia aos protestos e tal. Depois há um deles que diz assim: eu tenho, no entanto, uma queixa a fazer. O professor Sobrinho Simões, que dizem que sabem muito, e eu até acho que sabe muito, dá umas aulas tão pobrezinhas. Eu fiz um slide. E é verdade que eu dou umas aulas pobres. Eu até ainda hoje estava a pensar, estava a dar uma aula, eu ainda dou práticas, acho que sou a única trato de medicina que dá a prática. E dou às quintas-feiras, das 8h30 às 10h30. Há 40 e tal anos. Eu fiz 66 há pouco tempo, comecei aos 22, portanto eu há 42 anos que dou aulas práticas. 44.
e estava a dar aulas e os gajos estavam a ficar muito sonolentos e tal. Porque o aluno português gosta de ter gosta de palavras difíceis, gosta das letras redondas, as lotas de pé de página, isso é que eles gostam. Vocês geralmente não veem os títulos dos capítulos, que é uma coisa assustadora. Não fazem uma coisa... A nossa cultura é uma cultura retórica do pormenor. Não é uma cultura do distinguir o essencial do acessório. E vem a propósito do seguinte, você sabe isso porque você trabalha muito com o Domingos Andrade. Na altura ele era aqui jornalista e tal. E ele uma vez foi chamado ali ao INESC, depois da Faculdade de Engenharia, para saber porque é que o IPATIMUP tinha tanto eco na imprensa e a Faculdade de Engenharia e o INESC não tinham. E o Domingos Andrade disse, é porque os tipos lá comunicam. Portanto, a gente sempre comunicou. Qual era a nossa aspiração, no nosso caso? Era desmistificar o problema do cancro. Portanto, nós fazíamos investigação em cancro e em genética populacional. Juntámos a genética populacional porque o cancro é uma doença de populações de células. E a gente teve a ideia de que era muito importante para progredir em relação à nossa capacidade de interação com a sociedade, que as pessoas não tivessem medo da palavra cancro. E é verdade que a gente houve muito mais gente que foi, mas nós tivemos sucesso nessa ideia de que, falando nisso, sem complexos, explicando que era uma doença crónica, que era assim, que era assado, nós hoje, se vocês repararem, há muita gente que diz que tem cancro, que está a ser tratado, tem uma doença crónica, e foi muito fruto de uma atividade de institutos de investigação e de faculdades que fizeram isso. Portanto, o nosso objetivo inicial foi desmistificar o horror que era a cancerofobia, que ainda se nota um bocadinho na nossa sociedade, mas era para isso. Depois, nós tivemos agora tivemos uma coisa que a gente pensou que tinha muito sucesso. A gente pensou que, comunicando bem, íamos ter filantropia. E não tivemos. Portugal nós não temos nenhum... Atenção que o IPATIMUP, nesse aspecto, é provavelmente o instituto em Portugal que mais apoio filantrópico tem para a sua dimensão. E é muito também porque trabalhamos em cancro. Mas nós queríamos... Quer dizer, a pessoa tem que ter um objetivo. Antigamente, os professores que ele estava a falar, qual era o objetivo deles? Era demonstrar que sabiam muito. Quer dizer, eram os tais que o tal aluno ou aluna que disse que a minha aula era pobrezinha, devia ficar maravilhada, porque não percebi nada, mas deve ter sido extraordinário. O tipo é totalmente críptico, mas não percebe. E eu acho que não, acho que a gente tem que ter uma atitude de fazer com que as pessoas percebam. E, portanto, o primeiro objetivo foi realmente desmistificar a palavra cancro. O segundo, que era, eu reconheço, um bocadinho, era a favor de nós, era ver se a gente conseguia construir filantropia. Conseguimos alguma coisa, mas é muito difícil em Portugal. Nós fizemos a primeira conferência da ASPIC. A ASPIC é a Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, que foi fundada este ano. Não tínhamos, éramos o único país europeu dos chamados ocidentais que não tínhamos Associação de Investigação em Cancro. E chamámos cá o homem que é o responsável pela Cancer Research UK, que é a Charity em Inglaterra, e eles têm, por ano, o ano passado, ganharam de public donative, portanto, só do público, 460 milhões de libras, o que significa qualquer coisa como 700 milhões de euros, anuais, em maratonas, lojas de brinquedos, etc., e doações. É uma coisa que não faz, quer dizer, de resto, atenção, é depois do NIH a maior instituição de investigação de cancro do mundo. E é public donation. Nós não temos essa tradição. Portanto, nós tentámos fazer isso, não conseguimos. A terceira coisa, Júlio, que é agora muito engraçada e é o que a gente vai discutir aqui, é a sensação de que nós... Eu não acho que haja uma profissão de cientista. E podemos discutir, porque se calhar aqui há pessoas. Eu sou contra a ideia de que é uma profissão. Acho que a pessoa é cientista em conjunto com ser médico, ou engenheiro, ou professor universitário, ou empresário, e tem uma vertente de... Portanto, é uma competência. Ser cientista, para mim, é uma competência, não é uma profissão. Quer dizer, a pessoa não diz assim, eu vou ser cientista toda a vida. Não acho. De resto, em Portugal é impossível. Já agora ficam a saber, se por acaso não sabem, explico-vos que não podem ser. Mas atenção, para nós termos ciência, e é verdade que Portugal teve
nos últimos 20 anos, antes de começar esta desgraça, nós tivemos um desenvolvimento científico espantoso por uma coisa extraordinária. Foi, por um lado, tivemos primeiro tivemos um ministro, inicialmente, o José Maria Negá, que era fora de série. Depois tivemos ministros de outros partidos que não estragaram. E depois voltámos a ter o Mariano Gago. Isto é raríssimo em Portugal, quer dizer, porque em Portugal qualquer ministro que se preza, a primeira coisa que faz quando lá chega é zero, faz zero, percebem? Põe aquilo em zero e but let's start again. E, portanto, nós tivemos um desenvolvimento científico muito grande e o Zé Mariano Gago foi fundamental para criar na população portuguesa, que era uma população muito subdesenvolvida em termos científicos. Nós continuamos a ter literacia científica e numeracia científica muito baixa, mas ele conseguiu o apoio. A sociedade portuguesa, em todos os inquéritos, se forem ver, a sociedade portuguesa, mesmo populações que não são muito ilustradas, têm consideração pela ciência e pelos cientistas. Somos uma sociedade, e isto foi muito fruto da política do José Mariano Gago, e de alguma maneira todos nós começámos, o resto do professor Guerra estava lá, como eu estava com a Maria, quando nós começámos a fazer, na altura não se chamava SCT, chamava-se GENIC, os grupos de investigação e a avaliação externa, etc., nós demos à ciência um caráter de seriedade. Portanto, fugimos do compadrio, deu-se seriedade e, de alguma maneira, portanto, eu e toda a gente da minha geração sentiu-se na obrigação de comunicar a ciência para aumentar a adesão da população à atitude científica. E eu acho que se conseguiu. A sociedade portuguesa, não se repararem, mesmo nesta altura em que há dificuldades económicas gravíssimas, não viram ninguém a aparecer e dizer assim, acabem com esses tipos, porque esse palhaço está a trabalhar no rato ou na drosófila, eu preciso é que, percebem? Não há isso, se repararem, o que é uma coisa, e foi muito fruto da inteligência do Zé Mariano Gago. E, portanto, é isto. Vamos, questões, comentários, gritos de alma? Foram focadas a respeito dos comunicadores políticos que têm um proveito, a maior parte das vezes, individual, e depois o facto que o científico, ou a pessoa que está ligada à ciência, tivesse também necessidade de fazer esse papel. Eu penso que há aqui uma pequena diferença. É que a comunicação da ciência não é um problema individual, é um problema da sociedade. Portanto, é um problema da democracia e é um problema coletivo. Portanto, tem de receber estrutura, apoio, e evidentemente que diante desses apoios vai haver a intervenção dos científicos, mas tem de haver realmente estrutura, tem de haver política bem definida, de maneira a permitir que esses materiais que são desenvolvidos por científicos pudessem passar nas populações. Depois há outro aspecto, é que comunicar politicamente, o comunicar para o entretenimento, não requer tanta dificuldade, ou enfin, não levanta tanta dificuldade que comunicar ciência. Porque comunicar ciência é também conseguir fazer passar conceitos, noções, que muitas vezes não podem ser ditas, não podem ser explicadas no vocabulário que normalmente os científicos utilizam. Portanto, tem de haver uma capacidade a poder, por meio de analogia ou por meio de comparações, fazer passar este conteúdo científico sem desnaturar esse conteúdo, sem evitando manipulações, e depois poder, do outro lado, assegurar uma formação da população. Nós, por exemplo, podemos notar que em Portugal, por exemplo, as revistas de divulgação científicas para o público são muito poucos numerosas. E uma parte está, sobretudo, interessada em comunicar os truques que inquietam, ou truques que surpreendem, mas não há realmente o espírito de uma formação a longo prazo, caminhando pouco a pouco para uma ampliação dos conhecimentos. Posso só? Não, porque estou totalmente de acordo com os dois pontos que levantou. Atenção que não é só o problema do apoio institucional, eu acho que ainda bem que falou nisso, porque há esta ideia agora de que nós podemos ser todos autossuficientes, que um hospital pode gerar receitas para ser autossuficiente, que uma faculdade ou uma universidade pode ser autossuficiente, que a divulgação científica... Isso é criminoso. Quer dizer,
quando eu tenho sentido muito isso no IPATIMUP. É claro que se me começarem a apertar muito e me forem cortando as verbas, e se eu tiver, por exemplo, que prestar serviços, podemos morrer, ou se não morrermos, transformamos num laboratório de análises. Percebem? Quer dizer, portanto, é preciso, em toda a parte do mundo civilizado, a ciência, o ensino, a saúde, a divulgação científica são subsidiadas em parte. Podem estimular que nós tenhamos necessidade de arranjar financiamentos alternativos, matching funds, podem fazer equações dizendo assim, se você ganhar 1.000 euros, nós damos-lhe mais 1.000, estimulando que as pessoas sejam ativos na procura de financiamentos, mas, pelo amor de Deus, esta ideia de que a gente pode transformar um hospital ou uma universidade numa coisa autossustentada é criminosa. Portanto, isso. O segundo ponto, também estou totalmente de acordo consigo, que é a complexidade, que era o que eu dizia ao Júlio, dos tais 2 minutos. Os 2 minutos exigem uma sobressimplificação que geralmente é impossível de utilizar na comunicação científica. Eu não sei nada de ciências sociais e humanas. E não sei nada de ciências hardcore, do tipo da matemática, da física, da química. O meu pequeno mundo é a biologia. A biologia passou a ser, por razões, digamos assim, históricas, é um bocadinho a ciência do século XXI. Porque deixou de ser uma coisa ali neus, a gente era só observava e dizia, olha, a folha lanceolada, a folha não sei o quê e tal. A gente passou a ir um bocadinho mais longe. Antigamente classificávamos e punhamos nomes. Mas a própria biologia, que ainda é uma ciência, apesar de tudo, mais humana, no sentido, é difícil de comunicar em 2 minutos com o microfone à frente. Mesmo sem microfone à frente é difícil. Com o microfone torna-se mais difícil porque a pessoa diz assim, e se eu disser uma burrice? E depois, terceira coisa, que agora vem a seguir à sua e que o Júlio não falou, mas que é muito importante. Nós devemos ser treinados, e vocês, alunos, devem ser treinados. E ele falou implicitamente, quando disse que os nossos alunos e a nossa cultura era retórica, era de reprodução, era de memorização. Nós não somos treinados a perguntar, nem treinamos os alunos a perguntar. Perguntar na nossa cultura é arriscado. Eu, por acaso, chateio muito. Eu pergunto sempre. E às vezes faço perguntas estúpidas e fico eu vou para casa com uma humilhação. Sobretudo se forem assim em Lisboa, por exemplo. E a gente diz, que pergunta estúpida. Os tipos agora estão lá em casa ao jantar e a rirem-se todos. Olha, o gajo fez esta pergunta. Agora, eu se não perguntar ainda fico mais nervoso. Eu vou para casa e digo, eu devia ter perguntado. Às vezes, se tenho muitas dúvidas, não pergunto em público, vou dizer ao tipo ao fim, olha, você diga-me lá e tal. Bem, tem muita graça, eu não sei, só o professor Guerra é que se lembra disso, porque as outras pessoas são todas mais novas que nós. O João dos Santos tinha aquele programa na rádio, que era, o João dos Santos era psiquiatra e psicanalista, e tinha um programa na rádio com miúdos que ele entrevistava, era um tipo fora de série. E depois publicava em livro as conversas na rádio com os miúdos. E tinha um que chamava Se Não Sabes Porque Perguntas. Porque ele um dia tinha perguntado ao miúdo uma coisa e o miúdo não sabia e ele passou a outra coisa e o miúdo disse, não, mas agora diz-me. Disse, não, eu perguntei-te porque não sabia. E o miúdo ficou muito espantado e disse, se não sabias, porque é que perguntaste? E eu acho que é uma descrição extraordinária da cultura portuguesa. Percebem? Ora bem, a televisão não se pode fazer perguntas. Eles não querem que a gente faça perguntas. De resto, é frequente. Ele está a dizer, é verdade, eles põem-se naquela coisa, põem-se muito alto e o gajo fica muito pequenino e tal, nas cadeiras, nas entrevistas. Mas se por acaso o pobre do entrevistado se permite dizer assim, mas o que é que você acha? E vocês digam logo assim, atenção, eu é que sou o entrevistado, não está-me a perguntar. Percebe? O problema da pergunta, porque a pergunta, a complexidade é tal que justifica muito mais perguntas do que respostas simples. E eu não quero agora, reparem, o meu mundo, que é o da biologia, depois, é do tratamento, do diagnóstico e do tratamento do cancro, onde a sobressimplificação é perigosíssima, sobretudo quando começa a criar falsas expectativas. E aí depois começa a misturar-se aquilo que chamava o interesse individual, seja o interesse individual económico, seja o interesse individual pelo prestígio, ou para convencer os pares, etc. E é perigosíssimo. Porque aí a sobressimplificação, além de ser errada do ponto de vista científico, ou não ser tão precisa quanto devia ser,
cria falsas expectativas em seres humanos e o que vocês têm observado agora com esta história das células dendríticas é uma pouca vergonha, quer dizer, do ponto de vista da criação de expectativas disparatadas em relação a um processo que é um processo interessantíssimo, que tem que ser estudado, que seguramente vai dar frutos no futuro. Nesta altura, as pessoas endividarem-se para irem todos a correr ao sítio X ou Y, é monstruoso. Como é que isto aconteceu? Aconteceu porque 2 ou 3 tipos foram à televisão e em 3 minutos disseram não sei o quê. E atenção, é gravíssimo. Desculpa lá. Júlio, vamos a isto. Não, já terminei, cara. Não, agora queremos pessoas. Pronto, passamos então. Pronto, os políticos de facto têm proveito individual e a medicina e a ciência não têm tirado proveito nenhum de, em Portugal, serem provavelmente as comunidades em Portugal que mais expressão têm no mundo inteiro. A investigação científica em Portugal e a medicina, sobretudo, tem uma expressão em Portugal como tem quase o Cristiano Ronaldo no futebol. O povo português sabe disso. E isto tem a ver, e vai um bocadinho com aquilo que disse o professor Sobrinho Simões, que é, não pergunto porque tenho medo de ser ridículo, não pergunto porque tenho medo de se riam de mim, não falo, e portanto, e tenho medo de quê? O professor Sobrinho Simões, quando vai ao congresso e disse há pouco, não pergunta, os tipos vão para casa a rirem-se de mim, sabem quem são estes tipos? São os pares dele. Porque o que tenho medo é dos pares próprios. Claro. Porque o que aconteceu ao longo destes anos todos na televisão foi que se alguém faz uma investigação, um avanço científico, ou se alguém na medicina faz uma operação extraordinária e absolutamente inovadora, normalmente não a quer divulgar na televisão, e eu já falei com muitos médicos e com muitos professores que lhes pedi, traga isso à televisão, venha-nos explicar não sei o quê, eu não vou, porque depois a minha comunidade, os meus pares começam a achar que eu estou aqui a promover-me e que não sei o quê, etc, e que querem aparecer na televisão e querem, não sei, fazer isto assim. E, portanto, fecharam-se todos nesta concha. E quando a televisão, há muitos anos, era um contrapoder, e passou, na última 2 décadas, se assim quiser, pelo menos em Portugal, na América já é há muito tempo, mas em Portugal passou a ser um poder. E claro, quem treinou a comunicação apropriou-se do poder. E o que é que aconteceu? Os políticos fizeram isso. O futebol provavelmente também fez isso. E as outras comunidades todas, o que é que dizem da televisão? Só passam desgraças, só passam os políticos, ninguém vê telejornais. Porque, sabem porquê? Porque as outras comunidades que têm feito coisas por Portugal, têm feito coisas positivas, que podem de facto mostrar ao país que o país é outra coisa, não querem ir à televisão e deixaram que este espaço da televisão fosse apropriado por outras áreas mais facilitadoras, mais impactantes e mais negativas para a sociedade. E é isso que tem faltado em Portugal. As universidades, nós na televisão, já não é de agora, no Porto Canal inclusivamente, temos uma dificuldade tremenda em comunicar com as universidades. E temos uma dificuldade grande em que as universidades comuniquem. Eu volto a meia volta, vejo. Aluno da Universidade X ganhou um prémio internacional não sei onde. Professor, não é? Fez isto. Um grupo de trabalho da outra universidade fez aquilo e ganhou um prémio na América ou em qualquer outro sítio. Enfim, e em Portugal ninguém fica a saber na televisão para uma massa imensa de gente que há em Portugal gente que está ao nível do melhor que se faz no mundo. Porque depois retraem-se, porque depois não comunicam, porque abriram espaço. E o que é aqui a grande diferença em relação a tudo isto? O que é preciso? Não é a dificuldade de comunicar ciência, que provavelmente será mais difícil de comunicar outras coisas todas. É a criatividade. A criatividade não é exclusivo de ninguém. A criatividade está em todas as pessoas, nas comunidades. E o que é preciso é arranjar formas criativas de comunicar. Um dos programas, eu fui à Gala da Sociedade Portuguesa de Autores, e estavam lá 2 programas que foram considerados dos melhores programas do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores, e um era do Porto Canal, outro era da SIC. E havia outro da RTP, por acaso, também. Mas quero-me focar sobretudo nestes do Porto Canal e da SIC. O do Porto Canal era o Caminhos da História. E o da SIC era um programa que dá ao sábado de manhã, que é Isto é Matemática. E eu, por acaso, não conhecia o programa Isto é Matemática. A matemática é uma das disciplinas que se queixa imenso de ter um insucesso grande escolar e por ser difícil de comunicar. E fui ver, quando cheguei a casa, fui ver o programa Isto é Matemática. E vi um professor de matemática magnífico a explicar matemática. É um programa que tem só
10 minutos, não tem mais. E então a ideia é, de facto, tornar a matemática apelativa para o telespectador. E eu fiquei a ver o programa, na verdade, e percebi o sucesso do programa. Só para vos dar uma ideia. Ele, a determinada altura, diz assim, qual é a probabilidade de ganhar o Euromilhões? A pessoa que põe o Euromilhões, qual é a probabilidade que tem de ganhar? E então ele dava uma série de exemplos. Ele dizia, olha, para ganhar o Euromilhões tinha que não sei quantos milhões de pessoas juntar milhões de boletins do Euromilhões que vão de Lisboa e todos juntos, a quantidade de boletins das pessoas que nessa semana tinham jogado Euromilhões, juntando os boletins todos em fila indiana, os boletins formavam 30 km, que era a distância que separava Lisboa de Setúbal, para aí, mais ou menos ali à volta de Setúbal. E, portanto, a probabilidade de ganhar Euromilhões era, nesses 30 km, o boletim da pessoa sair. Era verdade que tinha. E outra ideia que ele dava assim, outra ideia que para você ter a ver qual é a possibilidade de ter Euromilhões, é um tipo que vai no metro e de repente vai ali sentado e vê uma mulheraça. E fica encantado com a mulheraça. E então ele foi olhar para ela o tempo todo, de repente ela sai numa estação e ele vai a querer sair para ver se vai atrás dela e a porta fecha-se. E ele segue. A probabilidade dele marcar um número do telemóvel e o telemóvel ser o dela era igual à do boletim de 30 km. E então vê-se ele a ligar e diz, vou marcar este número, vê se tem sorte. Marcou e atendeu-lhe uma idosa de trás dos montes. Pronto. Para verem uma forma criativa de comunicar matemática, que é a mesma forma criativa que tem que haver de comunicar ciência. E sobretudo a ciência. Hoje em dia, o futuro da televisão, esta geração vai ter uma televisão diferente daquela que existe hoje. Há uma dificuldade grande hoje que são os canais generalistas. Portugal tem uma cultura de canais generalistas, em que, enfim, há uma disparidade grande entre a cidade, entre o litoral e o interior, pois entre as duas grandes cidades e o resto das outras cidades, e o resto do país, e, portanto, o que foi o panorama televisivo destes anos todos foram 4 televisões jornalistas. Hoje, as pessoas chegam a casa e têm 200 canais à disposição. E esta nova geração já não vê os telejornais. Esta nova geração vai se habituar a escolher aquilo que quer ver. E os canais querem fazer a sua própria grelha de televisão. Não querem ver novelas, não veem. Não querem ver reality shows, não veem. O povo português foi habituado a ver a televisão, dá aquilo que o povo queria ver. Vocês já vão fazer a televisão destes tempos e dos próximos, será o de eliminar as televisões generalistas e depois são vocês que vão escolher aquilo que querem ver. E a comunidade científica, estou a falar da comunidade científica, mas outras, mas estamos aqui nesta comunidade da ciência, tem que se preparar para ter conteúdos televisivos. Para esta nova geração que domina as novas tecnologias, que há séries que passaram nos Estados Unidos, que estão a estrear em Portugal e que eles já viram há muito tempo na internet, têm que se preparar para estarem presentes não só nas redes sociais, que é outra forma hoje gigantesca de comunicar, nas televisões, com conteúdos apelativos, com divulgação, com ciência e dirigidas a público que queira ver. As pessoas têm que saber, têm ali um canal que é deles e que podem ver aquilo. Porque, na verdade, este espaço perdeu-se ao longo destes anos por culpa própria, porque foi muito difícil, é muito difícil entrar nas universidades, é muito difícil entrar nas escolas. Só para vocês terem uma ideia, para terminar e passar a palavra para a plateia. Um dos grandes temas que havia nos telejornais nos últimos anos eram as agressões dos professores na escola aos alunos. E as pessoas habituaram-se ao longo deste ano, não só na escola, como na justiça, que antes de se queixarem ao diretor ou ao Ministério, o importante é ir queixar à televisão. É a forma de resolverem. E quem não tinha casa, viviam, ia à televisão e a Câmara, com medo que a televisão mostrasse que havia 14 pessoas que viviam dentro de um barraco, arranjava logo casa. Portanto, eles não resolviam o problema com as instituições e durante muitos anos as televisões, claro, ávidas de audiências, o que queriam eram estes casos. E acontecia-nos assiduamente isto. Um jovem, uma mãe, o aluno levava 2 tabefes e ficava com a cara vermelha ou com a coisa parecida. E a mãe imediatamente ia à televisão. O meu filho foi agredido na escola. Nós ouvíamos a mãe, ouvíamos ou não ouvíamos o aluno, ou mostrávamos as marcas do aluno, a professora bateu-lhe, etc, etc. E íamos falar com a escola, tem que se ouvir as duas partes. Nós chegávamos à escola, o professor estava proibido de falar.
a diretora de turma estava proibida de falar, esta remetia para a direção da escola, a direção da escola para a Direção Regional de Educação e a Direção Regional de Educação remetia para o Ministério da Educação. Este circuito todo, a informação não espera. Uma coisa que acontece às 9 da manhã ou às 10, em que nós temos já um caso grave numa escola, se à 1 da tarde, que é a hora de um telejornal mais importante, ou até às 8 da noite, este circuito demorar um dia, a notícia sai sem a resposta da instituição. No dia a seguir, a instituição e o Ministério deitam as mãos à cabeça e veem que aqui tem um impacto imenso e uma bola de neve tremenda que foi criada e vão dar a resposta. Já é tarde. Lembro-me de um caso em que o Ministério da Educação deixou o professor no dia a seguir falar, aquilo teve um impacto grande na televisão, deixou e o professor no dia a seguir, irritado com o impacto que aquilo tinha dito, foi dizer, olha, o que aconteceu na sala foi que este aluno foi mal criado, insultou-me, perturbou a aula, eu perdi a cabeça e dei-lhe 2 tabefes. Nós recebemos centenas de chamadas de telespectadores a darem razão ao professor. Uma coisa que, se fosse uma resposta imediata no dia, já nem tinha eco sequer no telejornal. Ou seja, passava no telejornal e morria ali. Não havia mais bola de neve para o dia a seguir. Esta dificuldade que tivemos sempre das escolas, das universidades, não só nisto, como na divulgação, foi um dos problemas que se arrastou ao longo dos anos. E eu não quero com isto dizer agora que os professores também têm que ir para a televisão todos os dias e explicar, etc. O que a comunidade tem é de fazer o que muitos outros fizeram. Há um meio de comunicação gigantesco que chega a milhões de pessoas, que é usado por toda a gente e por aí se deve comunicar aquilo que são as mais-valias da comunidade, daquilo que se faz e que é uma mais-valia do país, porque a ciência é um dos principais motores de desenvolvimento do país. Mas o país tem que saber disso. E eu não sei se o país tem consciência disso, porque nunca souberam verdadeiramente os grandes avanços que nós tivemos na ciência. E se tivemos, é reconhecido. Eu julgo que o grande mérito do ministro Mariano Gago, eu não sei se ele teve mais dinheiro que os outros ou não, foi, na verdade, que as pessoas sabiam quem era o ministro Mariano Gago. Foi que o ministro Mariano Gago pegou na ciência, pegou na investigação e rebocou-a para a televisão, rebocou-a para a comunicação e quis mostrar ao país que se fazia muito mais do que o Big Brothers e do que outras coisas quaisquer que se fazem na televisão. Mas é preciso que peguem, é preciso que as pessoas vão atrás, é preciso que as pessoas aproveitem o comboio. Pronto, já falei muito. Agora, temos aqui o professor Guerra. Isto, claro, que é passível de críticas. Tinha que se ir embora. Temos aqui um comunicador. A primeira coisa é corrigir ali a Manaia, que este senhor que está ali não tem só o livro dos 365. Fazes favor de ler o livro dele sobre a Guerra de Espanha, que é um livro absolutamente notável. Obrigou-me a ficar até às 4 da manhã a ler o raio do livro. Não. Acho que tivemos aqui uma coisa que é espantosa ao ouvir o Sobrinho Simões, que eu conheci muito novinho, a maneira como ele se expressou em relação a que não há cientistas, há profissionais, há professores. Agora, ele ainda se lembra que houve um ministro da Educação que, para meter nos eixos os professores universitários portugueses, criou uma coisa chamada dedicação exclusiva. A mim tive um nojo medonho do que isso tivesse sido feito no meu país. Porque não há dedicação exclusiva de um professor. Há devoção exclusiva àquilo que ele quer. O Charlie Chaplin tem uma frase deliciosa em relação aos homens. Que quando morrem, não morrem por deixarem de, não morrem quando deixam de viver. Morrem quando deixam de amar as coisas que fazem. Sobrinho Simões é um bom exemplo disto. Eu conheci-o muito novinho a pensar como é que haveria de ser. Eu tinha à minha beira 2 pessoas extraordinárias. O Teixeira da Silva e o Espírito Simões. Um que só queria que eu lhe arranjasse dinheiro para investigar e não me chateis. Outro que tinha perfeitamente a noção do que era preciso fazer para chegar até lá, e ele deu aqui o exemplo daquilo que fez pela cancerologia neste país. Porque só Lisboa é que tinha investigadores. Nós éramos os parolos do Norte. Era isso mesmo. Eu nunca me esqueço. Ainda continuamos um bocado a ser. Exceto ali com os tripeiros. Mas é a homenagem ao Mariano Gago, este país tem que dobrar os joelhos e fazê-la. Eu passei por não sei quantos ministros de educação. E, Júlio, a grande diferença do universitário não querer ir ou do homem que faz a investigação e não quer lá ir é por uma razão simples. Aqui em Portugal, a maior parte dos políticos vai à televisão e mente. São aldrabões. Dizem uma coisa hoje, amanhã outra. Com o mesmo à vontade, com o mesmo sorriso. Não pode ser. E isto
a nível da vida do ensino superior, eu recordo-me virar-me para um determinado ministro, não vou dizer o nome, e eu disse: este dinheiro que veio de Bruxelas permite-me mandar este ano 3.000 pessoas doutorarem-se lá fora. Cometi o maior erro da minha vida, porque deixava-os ir de qualquer maneira sem os direcionar. Quando foi aqui da escola já não aconteceu isso. Os 15 que nós selecionámos, e estão aqui alguns, levavam para onde é que iam, qual era a universidade e o que é que iam fazer. Porque eram coisas que... Disse isso muitas vezes, eu não estou nada interessado em saber se a Lua tem pulgas. Não estou. Para Portugal isso não me interessa. Mas tínhamos professores universitários que no dia em que o Sputnik passou sobre Portugal lhe perguntaram, eu não quero insultar o homem, coitado, que até o conhecia bem e era cliente do meu irmão médico. Não, isso é tudo propaganda russa. Um catedrático que era um dos homens mais extraordinários que nós tínhamos do Instituto Superior Técnico. Não existia o Sputnik e ele a passar por cima e nós todos a vê-lo. Portanto, queridos amigos, cumprimentar a escola e agradecer, façam muitas destas coisas e não tenham medo de divulgar, porque eu recordo-me em Boston, quando fui fazer pós-doc para o MIT e para a TAF, nunca mais me esqueço que o primeiro supermercado a que vou no sábado, e eu levava 2 filhos, deixei cá 2, e levei 2 comigo com a minha mulher, e entro no supermercado e à porta do supermercado a Universidade de Harvard distribuía semanalmente 4 ou 5 folhas do que estavam a fazer de investigação. E, portanto, depois as pessoas deixavam donativos. De que maneira? Por outro lado, os nossos políticos também não estão habituados. Esta escola foi criada com 320 mil contos do primeiro-ministro da Holanda. E veio cá vê-la 2 vezes. Lubbert. E 75 mil contos de um senhor que era laico, nação e mais não sei quem mais, chamado François Mitterrand. Eles tinham uma noção do que era importante. Deixem-me, eu estou velhote e Peneiras, sou o maior da minha rua, tenho o cão maior da minha rua, tinha mais filhos que qualquer outra pessoa na minha rua. É verdade, amigos. É mesmo verdade que a gana com que as coisas são feitas e a devoção com que são feitas mudam completamente o estado das coisas. E esta escola tem obrigações muito grandes, não por aquilo que se há bocado o sobrinho. Ou seja, nem sonhar que haja qualquer governo que seja tão estúpido que pense que a investigação não tem que ser paga na base. Há uma base que não há nenhum governo que pode deixar de a pagar. Porque se o não fizer, meu Deus, o que falta no nosso país é uma capacidade de avaliação séria, até dos políticos. Avaliar seriamente e depois atuar conforme. Já falei demais, vou para o outro lado, estava há bocado a brincar e digo-vos isto na brincadeira. Vou ouvir um homem também que é outro produto português extraordinário, o professor Adriano Moreira. E vai falar sobre as 7 quintas dele, não tem nenhuma. E eu digo, eu vou apresentá-lo e vou dizer que ele tem um latifúndio cultural, que é o que nos está a faltar muito no nosso país. E o Mariano Gago tinha essa noção claríssima que a investigação valia a pena. Mas já agora não digo o nome do ministro. Ainda ele acabado de entrar para presidente da GNICT, e esse ministro a quem eu tinha pedido, por amor de Deus, ponham no orçamento do Estado português 1% do orçamento para a investigação científica, esse ministro chegou à ONU, subscreveu em nome do governo português o 1% no orçamento e nesse ano tivemos 0,27% do orçamento para a investigação científica. E passados 3 anos, esse mesmo ministro continuava a dizer na ONU que nós já íamos para 1,5%. Nesse ano tivemos 0,38 ou 39. Portanto, é por isso que esses vão à televisão, depois nós não queremos ir. Nós vamos até amanhã. Que espaço é esse? Está bem. Tem ali, estamos ali. Olha, dê um abraço ao professor Adriano Moreira, que eu lhe mando, que eu gosto muito dele. Um abraço aos filhos. Viva, boa noite. Margarida Silva, eu sou professora aqui e agradeço a vossa presença e disponibilidade. E eu gostava desde já de me atravessar, sem ser em nome da escola, mas faz-se conta que está ali a diretora, mas ela é muito tímida, coitadinha. E então eu gostava já de propor que nós
desenvolvêssemos, em conjunto com o Porto Canal, uma rubrica de ciência criativa de 5 minutos, nem precisamos de 10, para... então, amanhã eu mando-lhe um e-mail. E mando-me um e-mail e pomos isso em marcha, não tenho a mínima Perfeito. E sei que temos muitos alunos interessados em envolver-se e alunos empenhar-se. envolvidos, professores. Exatamente. Pronto. Então, Agora essa já... deixe-me só fazer uma à parte. O que passou nas televisões ao longo dos anos, houve uma tentativa da universidade de vez em quando entrar na televisão. E o que entrou, normalmente, foram as festas dos alunos. As queimas das fitas, as tarolas na televisão e não sei o quê. E, portanto, é positivo passar isso. A faculdade também é isso. Também é a vivência do estudante e não nada. E a uma determinada altura, quando a universidade quis entrar na televisão, o que entrou foi por associações de estudantes e pelas associações de estudantes. O que entrava era o país inteiro, era os estudantes que nós temos. É este. Uns abaixarem as calças para mostrar o rabo, mas isso não é nenhuma crítica, isso faz parte da vivência estudantil e coisa. Mas não pode ser isso. Nós Só podemos mostrar o outro. o outro lado também tem que se mostrar. Nós Esse nunca se mostrou. Nós tivemos, antes do verão, um convidado, um jornalista, o António Granado, que uma das coisas que disse, pintou um retrato bastante negro do futuro da ciência na comunicação social, porque dizia ele, havia cada vez menos jornalistas que estivessem interessados ou que se preocupassem em desenvolver competências que lhes permite servir de tradutores também. E deu exemplo, inclusivamente, de grandes meios de comunicação social no estrangeiro que estavam a fechar secções inteiras de ciência e, portanto, ele achava que a ciência tinha cada vez menos presença e que isso ia continuar, também por causa da tendência para as pessoas mudarem para o Web 2.0 e coisas do género. Portanto, eu gostava de perguntar se a sua perspectiva também é assim, bastante pessimista. Já explicou que se avizinham grandes mudanças, mas qual pode ser a presença que a ciência pode esperar ter depois do pó ter assentado? Eu tinha aqui mais 2 toques que eu gostava de dar e era perguntar ao professor Sobrinho Simões até que ponto é que os cientistas também não precisam de perceber qual é o lugar da ciência na sociedade. Porque eu sistematicamente vejo os cientistas a passar diretamente do laboratório para o mundo como se fosse tudo a mesma coisa, como se aplicassem as mesmas regras, as mesmas limitações e as mesmas facilidades. E portanto, acabam por projetar uma imagem do que é a complexidade da verdade científica, que muda, tem cambiantes a cada momento e deve ser permanentemente questionada. E depois achamos cá fora aquilo que estão a transmitir. Perdão, estou mesmo wrong. Mas aquilo que estão a transmitir é que a ciência é que devia governar o mundo porque os cientistas é que sabem, não é? Obviamente estou a ridicularizar, estou a extremar, mas é isso que eu sinto às vezes na atitude de alguns cientistas que criticam os políticos por não seguirem ipsis verbis a ciência e os mandatos em cada momento da ciência, sabendo eles que essas verdades no dia seguinte podem já ter caído e sabendo eles que a ciência não tem resposta para tudo em cada momento e, portanto, devia aceitar que existe uma complexidade na tomada de decisão que não tem nada a ver com as simplificações que se fazem no laboratório. E, finalmente, eu pergunto-me se não há, por acaso não é finalmente, mas eu pergunto-me se não há também cientistas que caem na tentação de usar a comunicação social para promoção, não com aquele objetivo elevado de, enfim, canalizar os possíveis financiamentos, mas sim de condicionar as decisões sobre esses financiamentos, ou seja, até que ponto é que não existe também em Portugal a promoção exagerada de determinados aspectos da ciência para depois garantirmos que isso se torna uma das prioridades, porque a gente sabe que os financiamentos são dados por rubricas e que uma pessoa não cumpre aqueles objetivos, espera pela próxima rubrica, não é? E mesmo o professor Mariano Gago, que, enfim, que também merece todo o respeito e que fez imenso, não deixou de criar a cotada da física nuclear e os projetos específicos de física nuclear. Tinha um programa próprio que era ali que nem um relógio a financiar, quando os outros atrasavam meses e anos. Continua. Portanto, até que ponto é que não há essa tentação? Mas se calhar é a natureza humana dos cientistas a virem ao de cima e são pessoas como toda a gente e se calhar temos de dar esse desconto, não é? Pronto.
Professor, Não. é muito rápido. Eu, quando estou a falar, a dizer-vos isto, estou a falar da minha vivência e não é nenhuma crítica às pessoas, porque, enfim, é o que estou a falar. Vocês, na generalidade, provavelmente até estão em desacordo com aquilo que eu estou a dizer. Eu estou só a dar uma visão daquilo que é hoje a comunicação social e, sobretudo, a televisão. E, portanto, eu não tenho a verdade e o que eu estou a dizer não quer dizer que seja o mais eficaz e que seja verdadeiro e que seja absolutamente verdadeiro e que seja assim. Eu estou a dizer é a vivência que tenho de todas as outras atividades. E por isso mesmo, quando me pergunta se eu tenho acho que o futuro é negro para a ciência, e me pergunta que presença é que a ciência pode esperar ter, e se for assim, o futuro é negro para a ciência. O que vocês têm que dizer é assim, que presença é que eu quero que a ciência tenha? E vocês é que têm que aproveitar o poder que é a televisão. A televisão hoje qualquer pessoa em casa pode ter um canal de televisão. E, portanto, o futuro só não será negro se nas diversas atividades, estamos a falar da ciência, a ciência chegar e disser assim, temos ali um meio de promoção e de divulgação que é brutal, que é a televisão, que é a imagem, a palavra, a televisão, e que chega à casa, as pessoas ligam e veem, é fazer isso. A televisão hoje, e o meio de comunicação, infelizmente, não é um contrapoder, como era antes, é um poder. E agora as pessoas têm que pegar na televisão e usar esse poder. E agora é a criatividade e a forma mais inteligente de o usar. E as pessoas estão receptivas a isso. As pessoas em Portugal e as novas gerações estão ávidas de verem outras coisas na televisão e de verem o professor Sobrinho Simões. Quando há uma grande entrevista na televisão, as pessoas veem o professor Sobrinho Simões e não é as pessoas da ciência. Dos pontos para esta coisa era, se bem me lembro aqui, se há públicos preferenciais para a divulgação científica. Não há na televisão públicos preferenciais. Para a televisão o público é todo. E quando vamos à televisão não podemos achar, vou à televisão para falar para um público que é aquele que eu quero atingir. A classe A, ou então só a minha classe de professores, falar para os meus pares. Não, é falar para toda a gente. Quando se vai à televisão, não há público preferencial. E vocês vão ver que depois, no dia a seguir, se forem a uma pastelaria a tomar o café, a senhora da pastelaria é capaz de dizer: olha, que ontem estive a vê-lo, ou o professor, ou alguém, e gostei de o ouvir. E gostei de o ver. E até fiquei a ouvir porque aquilo acabou por me interessar. É esta característica e esta ideia de dizer assim, que presença é que quero ter? É esta. E se forem proativos, o futuro não será certamente negro. E depois dizerem, e o que é que eu quero atingir? Toda a gente. Eu até posso, numa primeira fase, atingir só um nicho, mas vou crescendo. É como as novelas, vão crescendo na sua expectativa e vão criando público, é como o Big Brother. E às vezes é preciso criar, inclusivamente, tensão. Aqui há um mês, no Big Brother da TVI, estava a perder números em audiência para o Fator X da SIC, novo programa. Imediatamente, eles, dentro da casa do Big Brother, criaram um problema tremendo de tensão entre os concorrentes, em que meteram lá álcool, festas e tal, para aquilo acabar, uns à estalada, outros não sei o quê, para criar tensão e para voltarem a ir buscar público. Não é isto? Isto são formas criativas que há nesta área de buscar públicos. Há formas criativas também de criar expectativa, de criar tensão. Não podem ser coisas monocórdias em que as pessoas, a determinada altura, todas as semanas, veem a mesma coisa e pronto, já viram, está bem, não há assim mais nada que tenha apelo. Para mim, tem que haver. Tem que ser trabalhado, tem que ser treinado. E as pessoas sabem fazer isso. E as pessoas, se dedicarem a isso, conseguem, em termos televisivos, em termos de comunicação. Não pode ser só publicar nas redes sociais ou nas revistas científicas, põe-se para lá uns textos. Não é uns textos, são textos científicos e textos. Mas pronto, está ali, olha, o que eu fiz, a minha prestação, o meu contributo é este. Escrevi nestas revistas, ou pus neste blog, ou pus nesta rede social. E quem quiser, que o faça. E isto é a grande diferença dos escritores. Há escritores que acham que escrevem um livro, o livro está no mercado, já ouvi em vários congressos de literatura, ouvi escritores dizerem: eu, a partir do momento em que escrevo o livro, não quero saber nem mais do livro, nem do leitor. O problema é deles. Se gostarem, gostaram; se não gostarem, problema deles. E claro, são os escritores que as pessoas depois, obviamente, não gostam. Há um que é um dos maiores escritores portugueses, que é notável,
não vou dizer o nome, já estou com o professor Carvalho Guerra, que é chato, em que eu assisti a uma conferência. Ele não gosta, escreve um livro e não gosta de falar, nem para televisão, nem para lado nenhum, e vai, e depois fala e está a fumar, e depois, aqui há tempos eu estava na TVI, a minha jornalista foi lá entrevistá-lo, e fez-lhe uma pergunta, e ele disse logo, vê-se logo que você não leu o livro. É claro que ela não leu o livro. Há uma conferência de imprensa em que de repente vai fazer a conferência, e eu não leu, não vou falar consigo porque você não leu o livro. E não falou. E não leu. Esse livro, a editora teve que pôr no mercado na primeira, segunda semana uma nova edição, a segunda edição, porque não conseguia vender a primeira. E precisamente pela falta de comunicação, pela falta de respeito que há muitas vezes e pela falta de empatia que há com as pessoas, e por isso é isso que falta também é aquilo que eu dizia há bocado, é preciso comunicar, é preciso agarrar espaço, é preciso não dar espaço àquilo que são as coisas negativas e depois nos levam a dizer a televisão só passa coisas que não interessam para nada, que é fácil, não é fácil, não, é preciso trabalhar, é preciso perseverança, é preciso dizer, eu vou ocupar aquele espaço. E tem que ocupar, como fazem todas as outras, algumas atividades. Vamos, sim senhor. O Porto Canal está disponível para isso, como é óbvio. Nós temos no Porto Canal, já agora, professor, deixe-me só terminar, eu já estou a falar muito. Temos no Porto Canal... Estou a ver que ele está numa forma... Um programa... Temos no Porto Canal, em prime time, um programa de história, que foi o tal que esteve a concorrer com Isto é Matemática. Que temos lá o Joel Coleto, que é notável a explicar a história. Notável. Vocês têm que ver o programa de história do Porto Canal, que é notável. E somos, provavelmente, o único canal que tem em prime time um programa que se chama Mentes que Brilham, que é dedicado à ciência e à investigação. E que têm lá ido vários investigadores de várias universidades. Está bem? Obrigado. Vou usar isto. Ai, não, já tem. A professora pôs aqui dois pontos que são muito importantes, sobretudo para a gente mais nova, e que eu acho que vale a pena pensarmos. O primeiro é muito difícil, em relação a assuntos de natureza social, ou às chamadas questões fraturantes, ou a tudo que diz respeito à economia, comportamento humano, etc., é muito difícil pretender que os cientistas tenham uma palavra mais importante do que um político. Portanto, eu não tenho dúvida, eu, por exemplo, discuti isto muitas vezes com o Alexandre Quintanilha, como penso que sabem, que presida a Comissão de Ética. Eu não quero que sejam eu e o Quintanilha, os nossos amigos, a decidirem sobre as questões de ética. Eu quero que as questões de ética sejam decididas pelos cidadãos e pelos representantes dos cidadãos. O que eu acho é que eles, se não forem burros, os cidadãos, os representantes dos cidadãos, devem ouvir a opinião de alguns especialistas nisto, naquilo, naquilo outro. Mas depois têm que ser... Portanto, a grande massa das decisões políticas, de facto, não são decisões científicas. Nós, vamos lá ver, mesmo hoje em dia, eu continuo a dizer que eu tenho esta limitação porque sou biólogo, quer dizer, sou médico. A biologia, há muito pouco tempo, é que a biologia e a medicina passaram a ter uma componente científica. Eram uma profissão e para os cirurgiões era uma arte. Nós não podíamos testar uma hipótese, ou era muito difícil. Portanto, aquela ideia de que a ciência é baseada na verificação não é fácil de conseguir na biologia e na medicina, e é impossível de conseguir nas ciências sociais e humanas e em tudo o que diz respeito aos movimentos sociais. E, portanto, estou totalmente de acordo consigo. Deus me livre que a gente passasse a ser governado por cientistas. Quer dizer, nós estamos mal, mas não íamos para melhor. Já agora deixa-me dizer, nós estamos muito mal. Eu tenho internos brasileiros, quando eu digo que estamos qualquer coisa, eles dizem assim, professor, bote muito nisso. E eu agora estou a botar muito no estamos muito mal. Mas, Deus me livre, cientistas, quer dizer, com um pequeno mundo. Portanto, estou totalmente de acordo consigo que a decisão política é uma decisão que deve ser informada por cientistas, por aquilo que vocês chamam ao mundo, o tipo perguntar ao amigo dele da Dinamarca como é que ele fez, já agora, em vez de tirar da cabeça, não é? Pode perguntar, quer dizer, portanto, deve ser informada ao máximo, mas tem que ser feita por políticos.
O que está a acontecer no mundo ocidental é que os políticos ficaram reféns das corporations e ficaram reféns do capital. E, portanto, os pobres dos políticos hoje em dia fazem uma figura de urso. Mas, se fossem para lá os cientistas, era pior. Porque nem conheciam os amigalhaços dos bancos. Ao menos os políticos conhecem os amigalhaços dos bancos. Os cientistas não conhecem. Muitos deles, a maior parte deles não conhecem. Portanto, totalmente de acordo consigo. Não tenho dúvida nenhuma que... E isto é muito importante para vocês, quer dizer... O grande problema, e uma coisa que a ciência ensina, e que é muito importante, é lidar com a incerteza. Percebem? E o que eu acho graça é a não ter certezas. E, portanto, ia dizer assim, se calhar isto é assim, quem sabe não é. Vamos ver, é possível ver, não é possível ver, tenho que perguntar a alguém que saiba mais. Esta capacidade de lidar com a incerteza, a política não tem. Porque geralmente tem a necessidade de ganhar votos, portanto, lida com a incerteza the other way around. Mas nós, cientistas, podemos ajudá-los, se eles não forem burros e quiserem ouvir. Mas não podemos ser nós a decidir, portanto, estou totalmente... Deus me livre. Eu quer dizer, já viu o que era os cientistas assim sobre o aborto? As questões fraturantes são questões dificílimas, a eutanásia, o aborto, pôr cientistas a decidir sobre a eutanásia, já viu o que era? Era uma desgraça absoluta. Não se entender, eram de uma insensibilidade social e afetiva enorme, refletiam os seus pequenos mundos. Deus me livre. O outro ponto que levantou só é o ponto de que as pessoas, quando têm uma atitude mais proativa em termos de comunicação social, etc., acabam por defender alguns dos seus mundos. Não é necessariamente, como disse, eu estou de acordo consigo, maligno. Muitas vezes fazem-no porque conhecem melhor e, portanto, até se sentem mais à vontade para promover A, B ou C, porque conhecem as pessoas e, portanto, sentem-se mais à vontade. E é verdade, eu estava a discutir há bocado isto com o Júlio, quer dizer, lá embaixo estávamos a discutir isto. Portugal, nesse aspecto, é particularmente mau, porque nós somos uma sociedade de altíssimo contexto. Portanto, nós temos um inbreeding muito grande, com uma expressão que tem... eu digo sempre isto porque eu trabalho todos os anos, não sei quantos meses, no estrangeiro. E nunca vi ninguém na televisão a dizer eu fui passear com o meu my brother-in-law. E não há nenhum português que vocês não entrevistem que não esteja a ir com o cunhado, ou a vir com o cunhado, ou do continente, ou de uma jantarada, ou de uma patuscada. Nós vivíamos com os cunhados, que é uma coisa que nos países civilizados ninguém vive com os cunhados, percebe? Cunhado ou a cunhada é uma coisa que vai ter a nossa família, mas quer dizer, e nós temos cunhados, temos primos, temos tios, temos sobrinhos, e portanto, estou de acordo consigo que quando há decisões que são assimétricas, essa assimetria tem sempre, in the back of the mind, do decisor, alguma incapacidade de ser totalmente isenta. Estou de acordo. Lamento, mas é verdade. Vimos aqui. E a professora também queria. Boa noite, pediram-me que me apresente. O meu nome é Diana Barbosa, sou bióloga também, já fui cientista e hoje em dia trabalho na área da comunicação de ciência. E estou aqui em pulgas desde que o Júlio começou a falar para dizer que existe em Portugal uma comunidade muito grande e muito ávida de comunicar o trabalho da ciência que faz ou que sabe que outros fazem nos centros de investigação, ou pelo menos nos grandes centros de investigação, quase todos têm neste momento gabinetes de comunicação, de onde saem muitos press releases para a imprensa que são absolutamente ignorados, em muitos casos. Não são criativos. Isso não é um problema só. É o que eu dizia há bocado. Mas não parece release. Nós recebemos press releases aos 200 por dia. Parece lá um que diz. O que é que continua, procuram então? Acaba. Ali a outra senhora passou-me à frente a dizer que estava interessada em fazer um programa de televisão. Tem aqui duas pessoas e então, mais que estamos interessados em comunicar a ciência na televisão. Uma estação de televisão ou alguém dizer assim, tem aqui um conteúdo da ciência, que é para isso, e falar com as pessoas. E parece que é um entre muitos.
Sim, os press releases referem-se a coisas que vão acontecendo no dia a dia, não é? Dia a dia, eu sei. Eventos ou descobertas ou... Não há como o contacto. O press release já está, deixe-me dizer, demoré. Tem que se mandar um press release, pronto. Vai para a agenda, vai para o quê, mas tem que se contactar, tem que ser proativo, tem que se falar, tem que se insistir. Só se em 10 conseguir 2 ou 1. Ligamos para a RTP e dizemos assim, olha, nós vamos organizar uma conferência muito interessante na próxima semana e eles ligam-nos alguma coisa. Mas desculpe lá, tem é que telefonar para a prima da senhora Pois! ou o cunhado, como é evidente. Pá, alguém tem alguma dúvida? E se não conhecermos a prima da senhora Não, da mas cunhada? tem que conhecer, pelo amor de Deus, tem que conhecer, pelo amor de Deus, quer dizer. E escolhemos as mais apelativas. Só dizer que vai acontecer um congresso qualquer sobre ciência não é apelativo. Não é? E podemos até, olha, vamos lá ver o que é que dá. Não, e tem muito, exatamente, e tem que dizer o seguinte, eles estão fartos de enfiar barraca, percebem? E barretes, porque o jornalista faz a avaliação da personalidade, da maneira de comunicar, não é tanto o assunto per se. E nós comunicamos os assuntos. Esse é o primeiro aspecto. E eles estão fartos de apanhar depois um tipo que dá barraca, que é uma chatice, etc. Outra coisa que nós estamos a fazer cada vez mais em Portugal e que é terrível, eu lá no Instituto proibi, o Instituto não faz isso, é quando eles começam a dizer que vão fazer uma coisa. Nós, à boa maneira portuguesa, nós temos uma coisa que é muito engraçada. A gente nunca gosta de dizer o que é que fez. O track record não nos interessa. O tipo diz, não, mas o que eu queria fazer... E então, a maior parte dos press releases, a partir de agora, são quando eles ganharam projetos. Eu apanho um susto quando ganho um projeto que vou ter que deliver the goods, percebem? E não me passa para a cabeça comunicar a ninguém que ganhe um projeto. Porque é um susto e é uma responsabilidade. Nós não, nós adoramos. Não, eu vou fazer uma coisa e depois também gostam muito, quer dizer, quem sabe até vai ajudar a descobrir o cancro, a cura do cancro, porque isso também é uma coisa que passa sempre. Se repararem, 80% das coisas em Portugal, in the long run, descobrir a cura do cancro. O que é um disparate. Percebe? Portanto, Concordo plenamente. Mas eles estão fartos disso, percebe? Mas isso é depois o que aparece na notícia de jornal. Esta descoberta não, pode isso é levar quando ele à cura. contatou a prima certa. Isso sai qualquer coisa. E a investigação em Portugal vai muito para além da biomedicina. Claro. E do trabalho na biomedicina. Fica a saber uma coisa. A investigação em Portugal, nesse aspecto, tem áreas excepcionais. Tem engenharia, de física teórica, de matemática. Nós temos, é verdade, nós temos um nível excepcional para a nossa dimensão e para o investimento que é feito entre nós. É excepcional. E eu não sei porquê, por acaso. Acho que é em parte pela nossa deriva minifundiária. Portanto, nós fomos capazes de criar pequenos grupos e enquanto a ciência foi suscetível de ser trabalhada com pequeno número de pessoas e sem grande necessidade de investimento em aparelhos, nós fomos extraordinariamente successful. Estamos agora a deixar de ser. Percebe? Quando a ciência se internacionaliza e exige grandes meios, etc., estamos a dar barraca. Mas fomos pronto, muito isto bons. Para dizer que existe realmente um grupo de pessoas. Não, reunimos-nos este ano pela primeira vez no primeiro Congresso de Comunicação de Ciência em Portugal, em que se debateu bastante a questão dos jornalistas e cientistas. Para além dos jornalistas e dos cientistas, existe uma comunidade de comunicadores, que não são necessariamente nem jornalistas nem cientistas, mas que são intermediários desse conhecimento, e essa comunidade está ávida de comunicar, não é? Mais é a rede de contactos. É ter uma rede de gente, ter uma pessoa específica em cada órgão de organização com quem pelo telefone e falam com ela, que conheça. Claro, mas é isso que ele está a dizer. Não, eu estou a brincar, mas tem que ter uma pessoa, tem que ter um. É ser mais eficaz. O press release vai depois da rede. Agora, antes e antes, agora tem que ir depois. Dizer, olha, vou-te mandar para aí uma coisa, vê-me se depois vamos mandar. Vê. Mas é preciso criar rede de contacto. E hoje, com as redes sociais, com os blogs, com o que quer que seja, os mails, vocês veem o telejornal de qualquer estação, na TV, aparece, nos outros já nem me lembro. Aparecia logo o Júlio Magalhães, @gmail, @tvi.pt. E isso é criar rede. Não é mandaram para pegar aquele mail e mandar para ali um press release. É criar, é ir falar e é depois ter contactos, que aí sim depois vai no press release. Vou-lhe contar uma história que me aconteceu semana passada. Fui convidado para ir moderar um debate na Ordem dos Médicos em Lisboa.
o Júlio e eu, era a pedofilia na medicina. Entre os médicos. Os médicos são um grupo de risco no que diz respeito à pedofilia, porque contactam com miúdos, e ainda por cima, nus, e é da forma, e, portanto, são considerados um grupo muito exposto à pedofilia. E o tema interessou-me, interessa a um profissional da comunicação, convidaram-me para moderar, o painel era um painel magnífico, e era a doutora Maria Lué Roseira, era uma Luísa Soares, que é a Presidente da Comissão Ética e Deontologia, era o Miguel Leão, também da Ética e Deontologia, era o Presidente do Conselho de Disciplina de Ordens Médicas e era um representante do Ministério da Saúde. 5 oradores. E eu saí do Porto às 6h30. Cheguei lá à hora dos médicos, aquilo era às 9h30, às 9h15. Que disse que não podia jantar e estava lá às 9h15. Moderei aquilo, à meia-noite saí de lá, acabou aquilo à meia-noite e vim-me embora para o Porto. Cheguei ao Porto a casa às 3 da manhã. Estava eu, os 6 moderadores, o professor Gentil Martins, o presidente da Ordem dos Médicos e 2 casais de médicos, num auditório que era 3 por 3 vezes 5 pessoas a assistir. Quer ver aqui onde é que está o apelo? Se fosse um congresso de uma indústria farmacêutica no Algarve, ou nas Maldivas, ou nas Filipinas, não havia vagas. E o que é que falhou? Comunicação. Certo? Não se pode mandar um press release só dizer os oradores, vamos fazer isto e também lá. E também estamos todos fartos de eventos. De eventos, claro. Atenção, Também há muitos. nunca vi um país que tenha tantos eventos. Epá, Também há muitos. é uma agonia. É uma agonia. Os médicos, Os eventos. Estamos todos cheios de eventos. Pois, isso é um bocadinho estranho, que é o tipo de órgão que tem uma visibilidade e um alcance muito grande. Não comunicou, eu perguntei o que é que aconteceu. Eles disseram, nós mandamos um convite para todos. Não vieram. O que é que uma das justificações que o professor deu, e de facto pode ter acontecido, que foi um amigo nosso que nos disse. Eles organizam todos os dias qualquer coisa, Claro. que de repente não se pode Ninguém ir aguenta. a tudo. Ninguém aguenta. Estamos todos fartos. Quer dizer, eu quero que me deixem em paz. Então, há avidez de organizarem todos os dias tertúlias ou conferências. João, deixa só contar uma história. Não, deixa só contar uma história, porque é uma história que não sei se algum conhece, mas que é muito interessante. Havia um professor de medicina aqui no Porto que era solteiro e que tinha fama de ser muito mulherengo. Era um grupo de risco para ser mulherengo, porque ele era ginecologista obstetra. A minha associação, somos todos associação, porque ele contou a história dos médicos. E um dia há uma história extraordinária com ele, porque ele tem um caso com uma senhora, mas uma senhora que já tinha tido muitos casos aqui no Porto. E o marido escreve-lhe a ele, dizendo que o senhor professor, não sei o quê e tal, o senhor portou-se de uma forma inaceitável, por isso assim, no fundo, usou da sua posição de médico, não sei o quê e tal. E o homem, que tinha muita graça, e como a senhora se portava aparentemente mal, disse: em resposta à carta circular de Vossa Excelência, tenho a dizer... Já pararam, que é uma coisa extraordinária. Ele responde ao marido a dizer: em resposta à carta circular de Vossa Excelência... Eu acho uma coisa extraordinária. Eles não perceberam. Vocês não perceberam? Em resposta... É que isto é só... É uma sutileza de comunicação. Desgastado, nós também temos esse problema. E se me permitem fazer um outro comentário, eu creio que a professora já se foi embora, mas em relação ao que ela estava a dizer e a pergunta que colocou ao professor Sobrinho Simões, e eu ia fazer uma pergunta semelhante, mas se calhar noutro sentido, porque eu acho que realmente os cientistas deveriam ter um papel mais ativo na sociedade e nas decisões políticas, e que não há realmente, como dizer... Mas não é só os cientistas, os técnicos em geral. Os técnicos em geral, sim, os conhecimentos científicos, claro, técnicos de cada claro. uma das, Não é necessariamente áreas. os cientistas. Não é necessariamente os cientistas. Claro. Mas É quem muitas vezes sabe. os cientistas, lá está, são delegados como são ratos de laboratório que estão fora da realidade. E isso parece-me absurdo. Os cientistas são seres humanos, estão dentro da realidade e têm o dever pelo conhecimento que acumularam e o dever como cidadão de interferir na sociedade e terem o seu papel na sociedade e terem a sua opinião ouvida. E se a opinião for referente a um tema de cariz científico, por que não essa opinião ser ouvida e ser relevante? Não é indiscutível. Mas não devem ter mais papel do que a sua limitada experiência de vida. Exatamente. Percebem? O problema até que ponto é que um técnico
é capaz de equacionar todos os elementos que estão em jogo numa decisão que interessa a muita gente por muitas coisas. Os técnicos têm uma visão, e é por isso que são técnicos, é por isso que são bons naquilo que fazem, mas têm uma visão enviesada. Da sua área, claro. Percebe? Mas se está a fazer um programa de televisão, suponhamos, sobre uma descoberta astronómica, vamos entrevistar um astrónomo ou um astrólogo? Não é? Pois não pergunta-me, pergunto-lhe a ele, quer dizer, eu não... Qual dos dois na sociedade deverão ser ouvidos? O astrólogo está sempre mais disponível. Mas há muito... O astrólogo diz, não sei, não me dá jeito, tenho um congresso, uma reunião, uma aula, não sei o quê e tal, não sei o quê. E ele do astrólogo, sim senhor, eu vou. E depois fica mais lá não o astrólogo, sempre. E o espaço que o astrólogo deu ao astrólogo foi o... Perdido. Não foi o jornalista que o... foi o espaço perdido por aquele. Às vezes acontece isso. O truque em televisão é, só lá devemos ir falar, porque quando falo de televisão, eu estou a falar de televisão porque é o meio que agora estou mais ligado. Só devemos ir à televisão falar daquilo que sabemos. E no momento em que vamos para a televisão falar daquilo que sabemos, não temos que ter medo nem de câmaras, nem de errar, nem de nada. Agora, também não podemos eu nem daquilo que sei, quero ir lá falar, não apetece. Mas hoje também temos os comentadores de tudo, não é? Que parece que sabem de tudo e mais alguma coisa. São comentadores, assim, esses já conhecem, sabem tudo. É como os jornalistas de televisão. Havia um jornalista francês que dizia que os jornalistas da televisão tinham mania que acima deles só Deus. Entrevistavam um advogado, sabiam mais que o advogado. Entrevistam um treinador de futebol, sabem mais que o treinador de futebol. Entrevistam um cientista, um professor, sabem mais que o professor. Entrevistam, estão sempre numa posição de poder, de domínio completo sobre o entrevistado e, portanto, a ideia que passa é que nós, de facto, sabemos tudo e não sabemos nada. Não faço ideia da maioria, olha, desta área, então não faço ideia de nada. Mas sou capaz, porque é a minha profissão, sou professor sobre isso, mas formei a entrevistar, tenho que ler algumas coisas e depois tenho que me agarrar a 3 ou 4 ideias que eu sei. E não posso fugir daquilo, não é? É o meu truque. O professor Sobrinho Simões terá os seus depois. E agora uma pergunta mais direta, não vou ficar mais... Como é que o professor Sobrinho Simões vê, trabalhando na área do cancro, a apropriação que se faz de temas relacionados com o cancro e que não são de todo científicos e que têm uma divulgação imensa? Posso lhe dar um exemplo? Não, todos nós conhecemos os exemplos todos, não é? E eu vejo com muita preocupação, e voltamos à história que estamos aqui a discutir desde o início, e nenhum de vocês pegou numa coisa que o Júlio levantou, que é o seguinte, que é se há ou não há lugar para fazer disciplinas, organizar disciplinas ou de comunicação. Este problema também se põe em relação, por exemplo, a organizar disciplinas de empreendedorismo. Eu não digo empreendedorismo, sei que é dedorismo, mas não dá jeito nenhum. A gente escreve dedorismo, mas diz empreendedorismo for the sake of simplicity. Mas então, e é a mesma coisa, portanto, o que eu tenho a impressão que não é o cancro em especial. Isso acontece claro, o cancro é mais lamentável porque faz apelo a uma coisa que ainda existe na sociedade portuguesa, embora cada vez menos, que é a cancerofobia, e faz apelo a uma coisa que começou a ser muito frequente nas nossas sociedades, que é a gente acha-se imortal. E é muito raro não morrer, quer dizer, e provavelmente, olha, com as tais probabilidades dos tais 30 quilómetros, não vai acontecer aqui a ninguém, vamos todos morrer. Para a gente nova, eu sei que é horrível pensar isso, eu, na vossa idade achava-me imortal, mas depois a gente, não é, acabamos por morrer. E, portanto, tudo quanto é apropriar-nos, a gente apropriar-se de ou medos das pessoas, ou falta de conhecimento, é horrível. E eu fico tristíssimo com isso. Como é que se combate isso? É muito difícil combater isso atacando a pessoa que faz a aldrabice. É mais fácil melhorar a cultura, a literacia e a numeracia das pessoas. Nós temos em Portugal muito pouca numeracia, sobretudo, e é por isso que estes programas de matemática, nós temos sempre uma vaga ideia, nós nunca sabemos números. Eu não sei se tem, por exemplo, noção, porque ele falou em números muito grandes, mas, por exemplo, nós que estamos nesta sala, cada um de nós, neste momento, está a ter 250 milhões de células que estão a dividir-se em nós. 250 milhões de células, cada um de nós, neste momento, estão a dividir-se. E em cada 200 divisões de celulares, em média, há um erro. Em média, 200 há um erro.
E, portanto, nós estamos a ter aqui, o que estamos aqui, nós temos sorte de estar aqui, porque a gente já devia estar desfeito. Porque ao tempo que estamos a ter... E, por exemplo, não sei se têm consciência, mas nós durante a vida perdemos 2 toneladas de células do tubo digestivo. Cada um de nós. Células, não estou a falar de fezes. Português, um português médio é menino para ir a 20 toneladas. Mas 2 toneladas de células. E, portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer porque se nós introduzirmos no nosso discurso alguma precisão, quer precisão linguística, o que é que as palavras significam, quer numérica, percebe? O que é que é mais fácil não passar os tipos que aldrabam na televisão ou na rádio. Porque se nós agora, por exemplo, eu como especialista em cancro, se eu começar a atacar o tipo que reparem que o grande problema que está a pôr não é tanto do charlatanismo, é um charlatanismo mais evoluído. Por exemplo, quando uma instituição diz que cura cancro do pulmão com uma única dose de radiação. Isso é uma mentira. Ninguém cura cancro do pulmão com uma dose de radiação. E eu ouvi no outro dia uma coisa da Champalimau a dizer isto. É assustador. Portanto, não estamos a falar do professor Gondeca que põe Portanto, atenção, é gravíssimo que isto se passe. Como é que isto se resolve? Só aumentando o espírito crítico da população. Eu não vejo alternativa. E é por isso que eu acho graças a ser professor. E acho graças a ser professor de alunos muito novos. Acho que a gente tem uma função de ajudar a criar espírito crítico. Mas quer dizer, nunca me verá ir para a televisão e dizer porque o tipo é um aldrabão, olha porque ele aldrabice. Porque acho que isso é entrar na tal... Não é? Percebem? Quer dizer, é o tal programa que vão fazer, o que têm que fazer é um programa muito sério, que seja interessante, que tenha público e que ensine. Ensinar no verdadeiro sentido da palavra, ensinar, quer dizer, pôr sinais. Ensinar tem uma coisa que é muito... Já agora, passando a publicidade, e já que me deixaram aqui o microfone, É, estão tramadas, eu e aquele senhor que aqui está, e mais uma pessoa que não está cá, que é de Lisboa, formamos um projeto de associação que tem precisamente esse objetivo, que é falar de pensamento crítico. Porque pensamos que ninguém tem que saber tudo de ciência, nenhum cientista sabe tudo de ciência e todos os ramos da ciência, mas que com algumas bases e alguns conceitos básicos, um cidadão consegue se defender da informação que lhe chega e consegue filtrar o que lhe vai chegando e esperamos poder de alguma forma contribuir para isso. O futuro dirá. Nós vamos ter que acabar. terminar. Há só mais aqui uma questão. Peço desculpa, mas, porque falamos de comunicador, de truques de comunicação, etc. Eu tenho uma parte da minha formação em linguística e de semiótica, e, portanto, esses truques eu conheço. Mas penso que, do outro lado, falamos da necessidade do papel de formação do cientista, etc. Esquecemos um bocadinho dos cidadãos. Quando se levantou a discussões de saber se podíamos ter um governo de sábios, é evidente que isto é absolutamente aterradora, e podíamos ter então as piores decisões possíveis. Portanto, temos um problema que é, de um lado, a necessidade de ter a ciência, de financiar esta ciência, de desenvolver, de comunicar, de educar, etc. Do outro lado, temos o grande problema de gestão de uma sociedade. Portanto, com todas essas sensibilidades, correntes, conhecimentos, desconhecimentos, etc. E, portanto, nestes títulos da comunicação, da tertúlia, havia um papel, um termo que para mim era muito importante, eram os cidadãos. Portanto, como fazer, porque quando eu foquei na primeira parte a necessidade de uma responsabilidade coletiva, eu penso que isso foi deixado um bocadinho de lado, porque o Júlio
acentuou bastante, pronto, é normal, é o trabalho dele, acentuou bastante necessidade do papel do comunicador, de saber aproveitar, etc. Mas eu pergunto, o papel da ciência, ou a defesa da ciência, ou a passagem da ciência para os cidadãos, passa por esta luta na selva da comunicação, ou tem de haver outros recursos. Evidente que temos de ter comunicador, mas, como disse perfeitamente, quando alguém vem falar do que gosta e do que quer fazer, etc., não há problema, as coisas passam. Mas o problema, um dos problemas é de saber se esta pessoa chega a estar em situação de poder comunicar. Nós sabemos perfeitamente. Eu tenho uma sensação, há 29 anos que eu vivo aqui em Portugal, portanto tenho direito a falar do que eu acho. Quando estou a ler a imprensa regularmente e sobretudo na ciência, porque me interessa e porque muitas vezes para mim é a possibilidade de encontrar coisas positivas e não só chatice e coisa. Só que essas informações positivas muitas vezes me deixam com fome, porque temos uma espécie de apresentação esquizofrénica. De um lado somos os maiores, eu posso dizer que somos, portanto eu acho que batalho-me para isso. Do outro lado, atrás não vemos realmente em que somos melhor. Como disse o professor Sobrinho Simões, muitas vezes anunciamos o que vamos fazer. Eu sou uma pessoa muito mais de terra a terra. Acho que tenho algumas capacidades, mas prefiro fazer. E depois falar quando é necessário. E, portanto, eu penso que neste aspecto os cidadãos necessitam disso. Porque senão podemos dizer que vamos comunicar, vamos ter cadastro específico. Quem vai ver os canais? Se as pessoas gostam de ver as parelmissas do tipo Big Brothers e companhia, como nós vamos conseguir que esta população e as populações, nos seus conjuntos, estivesse com mais apetência para ouvir falar de ciência, ou de matemática, outras coisas, que de ir para o mais básico, para o mais... eu diria o mais negativa do que pode ser a espécie humana. Portanto, penso que deixamos passar um bocadinho este papel da cidadania. Não, deixamos porque é muito difícil. Porque a maneira como eu vejo a resolução não tem nada a ver com a ciência, tem a ver com a escola, o jardim-escola e com o ensino primário e o ensino secundário. Esse é onde nós temos grandes fragilidades. E é aí que as coisas se decidem, não é depois. E aí, para mim, é o exemplo. Quer dizer, nós estamos cada vez a ter menos exemplos. Como sociedade, não é só Portugal, é a mesma coisa em Espanha, França. Porque eu acho que os miúdos gostam de ter role models, e nós estamos a ter cada vez menos role models, que depois têm expressão no limite nos políticos e nos... Portanto, a razão porque a gente não se meteu nisso, penso que quer ele, quer eu, é porque ninguém tem solução para isso. Mas não é na ciência. Onde eu quero chegar é que não é cá embaixo. É alimentação, é fazer exercício, não fumar. É uma estupidez fumar, por exemplo. Percebem? Quer dizer, para mim isso é onde nós temos uma grande fragilidade ainda hoje. E quando se vai comparar com os valores, por exemplo, o Sampaio da Nova dizia no outro dia que a meta da União Europeia era, para daqui a 10 anos, ter 40% da população entre 30 e 34 anos com curso superior. Nós estamos a anos-luz disso. Sem falar nos cursos superiores de qualidade mais que duvidosa que algumas pessoas têm. Portanto, eu reconheço que escapei a isso como o diabo foge da cruz, já deve conhecer essa expressão portuguesa, porque é realmente uma situação dificílima de resolver e eu não penso que passe pela divulgação científica. Acho que passa por coisas muito básicas. Para fechar, não há com você. Sim, é só para dizer que eu essa questão da cidadania só abordei nesta perspectiva pequena da comunicação, porque o resto é, como diz o professor, também não sei solução.
Mas a verdade é que ou temos dois caminhos. Ou é esse que diz em que como é que o vamos fazer se as pessoas querem ver reality shows? Então resignem-se, não se faz. E, portanto, eliminam. O que acontece é que tem que se fazer, tem que se lutar, tem que ser perseverante, tem que se arranjar forma de o fazer, como as outras atividades o fizeram. E, portanto, não é caminho. Quando eu falo de comunicar, estou, de alguma maneira, a tocar nesse ponto da cidadania, que é esta perspectiva. Vivemos num mundo global, as fronteiras estão abertas e, portanto, se fomos obrigados. Nós vivemos tantos anos aqui fechados, aqui neste retângulo, que tivemos um atraso à conta disso, gigantesco em relação ao resto do mundo. E, portanto, a partir do momento em que estamos abertos e começamos a comunicar, as novas gerações, esta geração não tem nada já a ver com a nossa, não é? Esta geração hoje faz o Erasmus, é provavelmente uma das maiores descobertas de sempre. Já viu a quantidade de gente que vem do estrangeiro, que nunca, de todos os países do mundo, que conhecem Portugal, que levam Portugal depois para a casa deles, que vêm as famílias conhecer para ir Porto, Lisboa, outra cidade qualquer, que nunca no imaginário deles passou pela vida só de saber que existia, e vêm porque os alunos transportam milhões de conhecimentos, milhões de pessoas e movimentam-se pelo mundo todo, ou pela Europa, neste caso o Erasmus, e que trazem conhecimento à Europa. Isto é comunicação, isto é cidadania. Agora o diferente é a intervenção. E a intervenção essa tem que existir. As novas gerações vão. Isto que você falou é verdade. As pessoas, para o reality shows, é isto. Daqui a 4, 5 anos, os canais jornalistas vão deixar praticamente de existir. Estas gerações que já casados ou com filhos, etc., já vão ter a possibilidade de mandarem na televisão. Até aqui o que aconteceu é que a televisão dominou as casas das pessoas e dominou as pessoas. Esta geração domina a televisão, domina as novas tecnologias e vai inclusivamente eliminar os pivôs dos telejornais, porque vai chegar a casa e a televisão vai lhe dar um menu de notícias e eles vão escolher as notícias que querem ver. E, portanto, vão dominar. E se não tiverem lá a ciência para ver, não veem. E por isso é essa intervenção, esse caminho, que eu quis só dizer que é preciso saber. Eu sou um info-excluído, porque eu sou um dos 13 portugueses que não tem telemóvel sequer. Pois. Palavra de honra. Mas esta é uma geração perdida. Já não é a vossa. A nossa já se perdeu. A nossa geração, eu já me considero, foi dominada pela televisão. E esta já não vai ser. Pronto, foi mais ou menos a mensagem que eu quis passar, sendo que, obviamente, não sei tudo e não faço ideia também, não é? Obrigado. Não. Vamos encerrar. Queremos agradecer este momento extraordinário.